Olá, seja muito bem-vindo ao dia 88 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje estamos falando sobre o livro de 1 Samuel. Para hoje são os capítulos 9, 10, 11 e 12, que é quando o primeiro rei de Israel é ungido. E o povo aqui, para variar, na sua rebeldia, falou: não quero nem saber, eu quero um rei. Queremos um rei, queremos um rei. Deus já tinha falado que reinaria sobre eles. Mas, na sua infinita rebeldia, então, Deus fala para Samuel: pode ungir, porque não foi contra você que se rebelaram, mas contra mim. E no capítulo 10 nós vemos isso, como que Saul é escolhido. No capítulo 9, na verdade, capítulo 9, verso 16, o Senhor revela a Samuel o seguinte: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Este é o nosso Deus, que mesmo na nossa rebeldia, se nós clamamos, Ele nos responde. E eu acho interessante o fato que Deus nós chamamos Saul de rei, Davi de rei, mas Deus se refere a eles como príncipes, porque Deus é o rei dos reis. Ele é o soberano, Ele é o supremo, Ele é o maravilhoso, perfeito, completo em si mesmo. Então, no capítulo 9, Deus fala para Samuel: olha, vai chegar. Aí no capítulo 10, começa falando o seguinte, que lá realmente Samuel chegou, Saul chegou. Quando ele chegou, como o Senhor já tinha falado com Samuel, Samuel sabia que era Saul o escolhido. Então, gente, quando Deus te dá uma profecia, quando Deus te fala uma coisa, as coisas realmente acontecem. Isso aconteceu com Samuel, mas isso hoje em dia ainda acontece comigo e com você. Na medida que nós andamos com o Senhor começa a revelar para nós o que Ele está fazendo, uma parte. Deus não falou tudo, Deus só falou assim: olha, vai chegar uma pessoa da terra de Benjamim. E ele foi o escolhido. Não deu nome, não deu característica, não falou se era alto, se era baixo. Não falou, só falou que amanhã é estas horas, ou seja, poderia ser qualquer um. E no caso foi Saul. Então, o Senhor, quando vem da parte dele, ele deixa claro que é ele fazendo. Então, cuidado com os falsos profetas que falam coisas que não se cumprem ou que dão detalhes exacerbados. Que você fala assim: calma, para que tanto detalhe? Porque é Deus que faz acontecer. E Deus não revela o plano todo. Ele revela o que nós precisamos saber, para quando acontecer, nós sabermos que foi Ele. E assim aconteceu. Saul chegou. Aí no capítulo 10, verso 1 começa assim: Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então, Samuel ungiu Saul, quebrou, derramou e falou assim: olha, você foi escolhido, estou ungindo você como príncipe. E aqui ele começa a dar algumas instruções do que vai acontecer com Saul a partir daquele momento. Agora, o que eu acho extremamente interessante, que é por isso que eu estou te falando, como Deus faz as coisas. Deus, ele opera algumas coisas no nosso secreto, sim. Tem coisas que Deus vai trabalhar no seu secreto. E na devida hora, no momento certo, o Senhor vai expor aquilo, vai te liberar para você expor. Então, todos nós temos sim que ter segredos com Deus, coisas que Ele revela na nossa intimidade com Ele. Mas tudo que Deus faz quando diz respeito a uma congregação, uma comunidade, Ele deixa bem visível. Por que eu estou falando isso? Porque veja bem, tudo começou aqui no verso 9 com o Saul indo procurar as jumentas do pai.
Saul não sabia o que ia acontecer, ele só foi procurar jumentas, coitado. Então pode ser que um dia você só esteja indo trabalhar, que você só esteja rotineiramente indo estudar, indo para o seu trabalho, indo, sei lá, fazer qualquer coisa, uma coisa assim, ok, entendeu? E neste dia Deus vem e te revela algo assim grandioso. Saul só tinha saído para procurar as jumentas do pai e ele volta ungido como rei. Só que até ali ele ficou quieto. E o que acontece no capítulo 10 que eu acho extraordinário, como Deus faz as coisas. No capítulo 10, a partir do verso 17, nós lemos: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam, mas vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os males e trabalhos. Vocês lhes disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Então, mesmo já tendo ungido Saul, Samuel segue todo o protocolo. Então, Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Ele fez um sorteio diante do povo. Por quê? Porque Samuel estava falando assim para o povo: é o seguinte, eu quero que vocês saibam que é a vontade de Deus. Samuel podia muito bem chegar falando assim: olha, Deus já falou comigo, falou que é Saul, rei de vocês, inclusive lá em casa, ele passou lá, eu já ungi ele rei, agora segura a bronca aí. Este é o rei de vocês. Não. Ele seguiu todo o protocolo diante do povo para que não houvesse dúvidas, para fazer tudo às claras, para fazer tudo de forma transparente. Então eu quero te falar uma coisa: quando alguém te der um direcionamento, uma palavra, se certifique que essa pessoa não tem rabo preso com ninguém. Agenda oculta. Ou então quando você estiver num ambiente que a pessoa chegar assim para você e falar assim: olha, Deus falou comigo sobre você, isso e aquilo. Não se mova até o Senhor também falar diretamente ao seu coração. Na verdade, que essa pessoa que falar com você seja apenas uma confirmação de algo que Deus já falou no seu secreto. Ou seja, quando vier a público, que seja algo que o Senhor já trabalhou no seu secreto. Então perceba, Deus primeiro revelou diretamente a Samuel, falando: vai vir. Estava somente Samuel ali e o Senhor. Deus revelou. Depois veio Saul, então os dois, somente os dois, Samuel ungiu Saul, e agora na presença de todo o povo, Samuel segue todo o protocolo, para que não haja dúvidas, que é o Senhor trabalhando. Deus não tem problema de confirmação. Então muito cuidado quando a pessoa chega para você e fala assim: não, Deus falou comigo, você tem que fazer. Ué, querido, se não falou comigo, eu não me movo. Fica tranquilo. Porque tem muitas pessoas que se engrandecem em cima das outras pessoas. Existe muito líder, e é assim que o líder manipulador ganha espaço dentro da igreja. Coitados. Porque ele fala: eu sou a voz de Deus. E eu ando para você o que Deus falou comigo. Não. Deus vai colocar no seu coração. E quando a pessoa falar, vai ser uma confirmação. Então, no caso Saul, que a gente já vai ver o que ele faz aqui, Saul tinha sido escolhido antes mesmo dele sair da casa dele para procurar as jumentas do pai. E o profeta Samuel foi seguindo passo a passo. Então, antes de expor em público, que é o que vai acontecer aqui, Deus já tinha revelado aonde para Saul? No secreto, no tete a tete com Samuel. Então, muito cuidado. Certa vez, né, eu acho que eu já comentei aqui de uma vez que eu tive um líder tirano dentro da igreja, um manipulador, um narcisista, e ele tinha uma fala que ele falava brincando. E às vezes ele falava sério, ele falava assim: Deus tem um plano na sua vida. Deus... Não, até esqueci, ó, faz tanto tempo, mas vamos lá, ele falava assim: Jesus te ama e eu tenho um plano para sua vida. E eu sei o que ele tem para sua vida. E assim ele ia coordenando as pessoas, falando: olha, Jesus te ama
e eu tenho um plano para a sua vida. E então ele ia manipulando as pessoas. Não. Fuja dos falsos profetas. Mas continuando. Então, sorteou lá a tribo de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo. Então veja, ele seguiu todo o protocolo, tá? Ele foi sorteando na frente de todo o povo. Sem corromper, sem manipular dados, sem falar assim, olha, dá um jeitinho aí, porque tem que sair Saul. Se não sair Saul, a gente ferrou, porque eu já ungi. Não, ele seguiu todo o protocolo, porque Deus é soberano, ok? Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu, ele está aí, escondido entre a bagagem. Ai, Saul foi se esconder. Gente, o que você faria? É o primeiro. Quem tinha reinado o povo diretamente até então tinha sido Deus. E você é o primeiro a reinar. Perdão. Coitado de Saul. Saul foi se esconder no meio da bagagem e falar, o quê? Eu não quero isso não. Mas não adianta você se esconder. Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te ungiu, é você que ele vai usar. Você pode se esconder aonde você quiser, do jeito que você quiser. Tudo vai apontar para você cumprir o plano e o propósito do Senhor. Deus, ele já tinha ungido, não tinha para onde Saul fugir. Então, a mesma coisa com você, comigo hoje. Se Deus escolheu você para fazer uma determinada coisa, é você que ele vai usar para fazer determinada coisa. Eu tenho um pouco de problema com as pessoas que falam assim, e se você não quiser, Deus usa o outro. Não sei, porque não é isso que eu vejo nas escrituras. O que eu vejo é Deus usando independente, né? Como diz, esses dias eu estava assistindo o Augusto Nicodemos, que ele falando assim, não se importou com o livre-arbítrio de Jonas. Jonas quis fugir e não ligou e falou, agora você vai sim para Nínive. Então assim, não é que Deus ele é um opressor, muito pelo contrário, Deus é maravilhoso. Deus, ele vai cumprir porque ele te capacitou para isso. Deus não coloca um estagiário para fazer um trabalho de especialista. Por isso que a nossa confiança está nele, porque é ele quem capacita. Enfim, Saul estava escondido, 23. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo, vocês estão vendo quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar, viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul foi para sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram, como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Eu acho tão maravilhoso essa parte que Saul se esconde. Porque quantas vezes eu e você nos escondemos de Deus. E Deus fala, eu sei onde você está. Foi a você que eu escolhi. Então eu vou te falar, na minha jornada, às vezes eu falo assim, Senhor, coloca outra pessoa. Eu não quero trabalhar com isso não. Eu não quero ser a pessoa a falar com fulano, isso não. E Deus fala, pois é, você mesma que vai falar. Eu tô mandando, vai lá e obedece. Não sei com você, mas Deus super fala assim comigo. Certeza, nossa, Deus ama falar assim comigo de, que lindo, filha. Poxa, mas foi você que eu escolhi, vai lá e faz. E é tão lindo obedecer o Senhor, porque depois eu sempre falo, Senhor, o Senhor realmente faz muito mais do que eu penso, porque é sempre maravilhoso obedecer o Senhor, o resultado é sempre extraordinário. Então, assim, se Deus te escolheu, um dia você pode estar fazendo uma coisa X e Deus revela a vontade dele para sua vida. Ele vai te ungir, é o Senhor quem te capacita. E o Senhor mandou Samuel para apoiar Saul nisso. Não é sozinho. Deus levanta, assim, pessoas dele para acompanhar você durante a jornada.
E talvez você acha que é um trabalho muito grande, como Saul. Por que você acha que Saul se escondeu no meio da bagagem? Medo. Deixa eu falar assim, esse povo vai me estraçalhar, porque se eles fizeram isso com Deus, que é todo poderoso, imagina comigo, que sou limitado. Tô rindo porque não é comigo. Eu tô rindo de Saul porque não é comigo. Mas eu faço exatamente as mesmas coisas. Às vezes eu quero me esconder do Senhor. Às vezes eu não quero ser usada por Ele, para coisas que Ele já me capacitou para fazer. Veja, tudo isso aconteceu depois de um processo de escolha, de unção. Samuel falou para Saul o que ia acontecer e mesmo assim Saul se escondeu, porque ele estava apoiando no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração hoje, de uma maneira muito especial. Para de se esconder no meio da bagagem. Para de se esconder achando que Deus não está te vendo, que Deus vai esquecer você e vai usar outra pessoa. Não vai. Tem coisas nesta vida, tem coisas neste mundo, tem coisas nesta geração que somente você pode fazer. Por isso Deus te colocou aqui, nesta geração, neste dia, nessa hora. Por isso que você está ouvindo este áudio. Deus não erra. Deus não erra. Deus faz todas as coisas perfeitas. Deus não está atrasado. Se você está nesta geração, se você é filho dessa mãe, se você é filho deste pai, há algo que Deus vai fazer neste mundo através de você. Se submeta ao Senhor. O que pode mudar ou não, assim como nós vimos na questão de Sansão, e lá na frente a gente vai ver na questão de Jonas, é o temor do coração. O quanto o seu coração arde em obedecer o Senhor, em amar o Senhor. Isso sim, compete a você se submeter, amar a Deus. Mas o que o Senhor tiver que fazer através da sua vida, Ele vai fazer. É por isso que você está aqui. Então é melhor você ser usado com o temor do Senhor, com obediência, com amor, com quebrantamento, do que com rebeldia. Assim como foi com Sansão. Sansão obedeceu, mas obedeceu na rebeldia. E o fim da sua vida foi trágico, ele teve que se suicidar para cumprir o propósito. Ai, faz porque Deus não intervém. Mistérios do Senhor. Não cabe a nós julgar a Deus falando que Ele está fazendo certo, que Ele está fazendo errado, que Ele poderia fazer diferente. Deus é soberano, Ele é misericordioso, Ele é perfeito, Ele não erra. Deus não erra. Então, o que o Senhor revela a nós, compete a nós fazer algo bom com isso. Assim como Moisés, né? A palavra do Senhor diz: aquilo que foi revelado pertence a nós. Nós temos que fazer algo com isso. Porém, aquilo que está encoberto pertence ao Senhor. Ele é soberano. Então, tudo está no quanto nós confiamos neste Deus. E confiamos porque o conhecemos, porque o amamos. Então, converta o seu coração completamente aos pés de Jesus. Para que quando chegar o dia de você ser reconhecido como uma liderança, como uma pessoa que vai chegar este dia. Talvez você esteja neste processo, indo para este lugar de reconhecimento. Vai chegar. Mas que você chegue neste lugar no temor do Senhor e não como Saul se escondendo, falando, usa outro. Ai, que medo, o povo vai me estraçalhar. Não, nossa confiança está em Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Não, o maligno não toca em quem está escondido em Cristo. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa rebeldia, pela nossa mania de fazer tudo do nosso jeito. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, confirma nos nossos corações o Teu chamado. Mostra, Senhor, o Teu mover nas nossas vidas. Que possamos, ó Pai, ter um coração quebrantado na Tua presença. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nos revela, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nos capacita para fazer aquilo
que o Senhor nos chamou para fazer. Que sejamos instrumentos nessa geração para abençoar famílias. Tudo, absolutamente tudo, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.